Oi, turma! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro, como vocês estão? Estão bem? Espero que todo mundo aí esteja super bem. Galerinha, hoje nós vamos começar com a nossa aulinha de matemática. E em matemática nós vamos falar um assunto novo sobre medidas de comprimento. E aí, você sabe qual é a sua altura? Sabe quanto você mede? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse assunto? Então fica ligadinho aqui na explicação. Medidas de comprimento. O que é? Você já ouviu falar? Para entender um pouquinho melhor desse assunto, vamos voltar lá atrás, nas primeiras referências de medidas utilizadas. Ao se organizarem em sociedades, os seres humanos passaram a construir. Construíam suas casas, seus barcos e materiais para a pesca. E com isso surgiu a necessidade de medir e utilizavam parte do próprio corpo humano para fazer essas medidas. Utilizavam o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo, o palmo, a passada. Mas com o tempo, eles perceberam que essas medidas não estavam dando muito certo. Cada coisa que iam construir ficava de um tamanho diferente. Por quê? Porque cada pessoa tem medidas únicas das partes do seu corpo. Nós somos seres únicos, né? E um diferente do outro. Então, criaram instrumentos de medidas padrão, que vale para o mundo todo. Quando queremos medir o comprimento ou a largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetros, que utilizamos as letrinhas CM para representar. Metros, que utilizamos a letra M, ou quilômetros, que utilizamos as letrinhas KM. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Por exemplo, a régua, fita métrica, metro articulado. Vamos começar falando da régua? Tenho certeza que é um instrumento que todo mundo conhece e ele é muito utilizado na escola para medir espaços pequenos e objetos. Na régua, há traços entre os números. Cada espaço entre um traço e outro chama-se milímetro e é representado pela letra MM. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E de um número a outro, temos o centímetro. Fita métrica, muito utilizado pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e fazer as roupas na medida certa. Trena, muito utilizado em construções, carpintarias, vidraçarias, para fazer o tamanho certo de cada parte de um objeto. Metro articulado, usado por pedreiros para medir as paredes, a largura e a altura de portas e janelas. Agora que a gente já viu um pouquinho de cada instrumento de medida, eu quero saber se você já consegue medir utilizando uma régua. Então vamos lá, pega seu caderninho, anote as perguntas e as respostas. Lembrando, faça um cabeçalho e anote aí. Quantos centímetros mede seu lápis de escrever? Quanto mede seu caderno? Quanto mede sua borracha? Vamos lá? Peguem a régua e vamos medir esses objetos.